começar esse vídeo de um jeito, mas eu fiz questão de esquecer. Hoje a gente vai falar sobre esquecimento. Pois é, a gente fala tanto sobre memória, sobre a importância de prestar atenção, de memorizar, de lembrar das coisas, e nós não nos damos conta que tem uma função muito importante no nosso cérebro que se chama esquecimento. É importante que a gente esqueça das coisas, mas antes que você se esqueça, só se inscreve aqui no canal, clica aí nos alertas, já deixa seu like se você gosta de temas como esse, para depois não dizer que esqueceu, porque algumas coisas são importantes a gente esquecer, outras a gente tem que lembrar. O difícil às vezes é diferenciar uma da outra, né? Mas é interessante que o gancho para conversar sobre esse tema, sobre esquecimento, foi dado para mim por esse livro aqui, ó, que acabou de ser lançado, chamado Memória, da Lisa Genova. Ela é autora do livro, um romance chamado Para Sempre Alice, que depois virou filme, sobre uma escritora que tem Alzheimer, o Alzheimer de início precoce, né, o Alzheimer ainda jovem. E nesse livro, Memória, a Ciência da Lembrança e a Arte do Esquecimento, que acabou de sair pela HarperCollins, a Lisa Genova vai falar muito sobre como a memória funciona, mas também ela vai falar sobre a importância de nós esquecermos as coisas. Pois é, quando eu vi isso pela primeira vez, eu lembrei de um livro do Ivan Esquerdo que chamava A Arte de Esquecer, alguma coisa assim, um pesquisador argentino que fez carreira no Brasil, que era bem interessante, mas do qual eu tinha, ironicamente, me esquecido, né? Não lembrava desse livro e não lembrava de como o esquecimento é parte fundamental para o funcionamento do nosso cérebro. A Lisa Genova coloca alguns exemplos interessantes. Ela diz assim, que ela mudou a senha do Netflix dela, né? Depois de um tempo ali, ela mudou a senha do Netflix. E ela levou dias para acertar a senha nova, né? Porque ela ficava sempre lembrando da senha antiga. Isso aconteceu comigo uma vez, eu esqueci a senha do meu cartão, era um cartão lá de banco, essas coisas, esqueci, tive que trocar de senha, depois que eu troquei de senha, eu lembrei a senha anterior, e aí eu não conseguia de jeito nenhum usar a senha nova, porque a senha nova ficava sendo atropelada pela senha antiga, que eu tinha esquecido naquele momento e depois não conseguia esquecer quando eu precisava esquecer dela. Ela tem outros exemplos interessantes, né? Coisas que a gente faz repetidas vezes, por exemplo, a gente vai ao mercado, estaciona num determinado local. Na semana seguinte, quando você for no mercado, você tem que lembrar onde você estacionou naquele dia e não onde você estacionou semana passada. Se cada vez que a gente fosse ao mercado a gente gravasse o lugar onde a gente estacionou, a gente ficaria com um monte de informação na cabeça e essas informações dificultariam a gente acessar o que realmente importa. Como aconteceu de fato com um paciente famoso da literatura científica, conhecido como S, né, o Sr. S, que foi examinado por um psicólogo, um dos caras mais importantes aí da psicologia nos últimos séculos, um dos fundadores da neuropsicologia, chamado A.R. Luria, um russo, e o Sr. S, ele não conseguia esquecer, ele lembrava coisas assim totalmente aleatórias, ele lembrava o que ele tinha feito no dia, ele lembrava listas e mais listas de coisas que não tinham sentido para ele conseguia decorar livros em idiomas que ele não conhecia. Ele sabia repetir o que tinha lido, mas não conhecia o idioma, não sabia nem falar. Então ele decorava fórmulas que não entendia, etc. E não esquecia mais. Anos depois que o Luria o examinava, estava lá aquela informação. Só que isso que parecia uma bênção, né, um dom enorme, era para o sujeito um problema. Porque ele começava a ficar assoberbado por aquelas memórias todas, ele começava a ficar soterrado por lembranças, o que dificultava ele separar o que era importante para o dia. Né? Como no caso da senha, né? Que você tem que esquecer as senhas anteriores para poder seguir com as novas senhas, ou você tem que esquecer onde estacionou o carro das outras vezes que foi no shopping para lembrar nessa. Claro que às vezes a gente esquece onde que estacionou o carro dessa vez, né? E fica rodando lá e erra o andar. E quem nunca? Eu já fui procurar o carro e fiquei rodando, não tá nesse andar, tem outro andar. Essas coisas que a memória nos prega algumas peças. Mas para entender como a memória funciona e depois entender como é que o esquecimento vai funcionar, o livro traz os grandes pontos, né, os 4 pontos chaves da memória, que são, primeiro, a codificação,
porque você pega uma informação e transforma ela num código que o seu cérebro vai guardar. A segunda é a consolidação. O que é a consolidação da memória? Você insere aquela informação, aquele dado, aquele sentimento, enfim, aquele estímulo que aconteceu num ambiente de lembrança, né? Você relaciona com o lugar que você estava, os cheiros que estavam sentindo, com outras coisas parecidas. Ele se insere numa cadeia, numa teia de relacionamentos. A gente já falou um pouco aqui sobre a memória e essa teia de relações que ajudam nessa consolidação da memória. Depois vem o armazenamento, quando a memória deixa de ser essa lembrança imediata que a gente tem para se tornar uma recordação mesmo, né? Ela se torna uma memória armazenada no nosso cérebro, que é a partir justamente das configurações do cérebro naquele momento. Né? O que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, o que eu estava vendo, o que eu estava ouvindo e etc. Tudo isso fica numa configuração do cérebro que depois pode, no quarto passo, ser rememorada. Quando um desses pontos dessa teia no qual a memória está inserida é acionado, então quando eu sinto aquele cheiro, ou quando eu passo naquele lugar, ou quando alguém fala uma palavra, ou quando, enfim, eu tenho algum estímulo ligado àquela teia de lembranças, essa configuração do cérebro ela pode ser acionada e a informação ela é trazida de volta, né? Nós nos lembramos. Então, codificação, consolidação, armazenamento e depois recuperação são os 4 grandes passos para que a memória se consolide, para que a gente tenha acesso, né, às informações, a gente guarde as coisas e depois consiga lembrar. E aquilo que a gente quer esquecer ou aquilo que a gente não quer lembrar por determinado motivo? A gente pode atuar nessas 4 fases. Né? Então, primeiro a gente tem que codificar aquilo que está acontecendo. E a gente sabe que a memória depende muito de atenção. Então, se você se distrair, se você não prestar atenção, se você inundar o seu cérebro com outros estímulos, se você conseguir que a sua atenção seja captada, ganchada, fisgada por outras coisas, diminui a chance de você codificar aquela informação, diminuindo a chance de ela se tornar uma memória. Né? Mas às vezes não acontece, você está lá, você está inserido naquilo, a informação ou a experiência que você não queria que ficasse assim tão marcada e você acaba sendo codificada e ela vai ser consolidada, ela vai ser inserida numa teia ali, né, de significados. Você pode tentar mexer com isso também. A gente sabe que a nossa memória é plástica, né? Nossa memória é moldável. Se você, por exemplo, ressalta os aspectos negativos ou que não te interessam, ou se você consegue diminuir a intensidade de afetos que estão naquela situação, né? Porque quanto mais afetivo, quanto mais importante, quanto mais intenso, mais a nossa memória grava. Quanto mais indiferente, quanto mais, isso aí é coisa do dia a dia, corriqueiro, menos a nossa memória grava. Aliás, essa é uma das grandes importâncias do esquecimento, né? Você chega no final do dia, você tem que lembrar os grandes pontos do seu dia, mas você não precisa lembrar a cada farol vermelho que você viu, ou cada pessoa que passou por você no carro, ou cada bom dia que você deu, né? Senão sobrecarrega o sistema. Então a gente precisa, esquecendo, a gente esquece as coisas que são corriqueiras, indiferentes ou banais, tentar enxergar esse elemento como banal, essa situação como corriqueira, não dá tanta importância para ela, pode diminuir também a sua consolidação. Agora, depois que consolidou, um dos passos para que ela seja armazenada é ser repetida. A gente faz isso estudando, né? Quando a gente fica lembrando aquilo e lendo de novo, e repetindo, e lembrando, conta para os outros, etc., essa memória vai sendo armazenada. Então, evitar a reexposição. Não ficar contando para os outros aquilo que você quer esquecer, né? Não ficar se expondo de novo àquela situação que você não quer lembrar. Se vem, por algum motivo, a memória, você se distrair, ter técnicas ali para se distrair, um vídeo engraçado, uma conversa, um banho de água fria, sei lá. Você não estimular a repetição daquela memória, a repetição daquele evento ou daquele estímulo, diminui a chance de ela ser armazenada. E depois que armazenou, você tem que tentar, né, se é o caso, não ficar lembrando. E como que a gente lembra? Quando aquela teia de relações de uma determinada memória é acionada. Então, quando eu passo num determinado lugar, quando eu falo com determinada pessoa, quando sou apresentado a determinados estímulos que fazem parte daquela teia de relacionamentos com aquela memória, essa configuração do cérebro pode ser acionada e eu lembro daquilo, cada vez que eu lembro aquilo fica mais consolidado e não me faz bem se é algo que eu quero esquecer. Então, evitar esses estímulos, esses gatilhos que a gente sabe que podem estar associados a uma lembrança que você
quer evitar. E aí, é muito esquecido? Não, você é muito esquecida? Costuma dar branco assim, não lembrar das coisas? Ou a memória é forte, assim, aquela memória que lembra de tudo, até das coisas que você não quer? Já teve coisa que você tentou esquecer e não conseguiu? Já teve coisa que você tentou esquecer e conseguiu, se esqueceu, nem tenta lembrar para me contar, né? Deixa esquecida. Mas coloca aqui nos comentários, conta um pouco para nós a sua experiência, para a gente ir trocando as nossas ideias, e isso vai com certeza alimentando o nosso canal cada vez mais. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar nos alertas e, se você gostou, deixar o seu like para a gente saber que esse assunto te interessa.